Alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir de agora eu peço a sua atenção e você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. E esta videoaula está direcionada àqueles alunos matriculados na terceira série do ensino médio e nesta videoaula nós iremos tratar a respeito do voto e da participação representativa. Deixa nesse primeiro momento eu mostrar uma imagem para vocês. Nós temos aí justamente uma situação, bastante comum, aliás, comum não, inerente a um ano eleitoral aqui no Brasil. Temos aí uma urna, voto escrito e, digamos assim, a pessoa ela depositando uma cédulazinha, apesar de que na sociedade brasileira nós já utilizamos a tecnologia das urnas eletrônicas. Mas em que consiste o voto? O voto, ele consiste justamente em um momento de escolha. Então, a cada 2 anos no Brasil, nós somos convocados, digamos assim, a comparecer às urnas. Por exemplo, em uma eleição no Brasil, as eleições elas têm justamente uma peculiaridade municipal. Isso implica dizer o quê? É um momento em que será eleito o prefeito de cada cidade, de cada município brasileiro, mais os seus vereadores. Então, vereadores e prefeito ou prefeita são cargos do executivo, mas em âmbito municipal. Já uma outra eleição, nós votamos para a presidência da República, votamos para eleger governadores, votamos para eleger senadores, deputados estaduais e também deputados federais. E nós temos a campanha política, como todos nós temos conhecimento, e cada candidato, através das suas propostas, através, digamos assim, do seu empenho, porque já possui, digamos assim, uma certa experiência e está tentando uma reeleição, e que trouxe grandes contribuições, digamos assim, para a cidade, para o estado, para o país e assim sucessivamente. Ou seja, cada um, ao seu modo, tenta solidificar no processo eleitoral o seu nome. E essa solidificação, ela acaba correspondendo justamente a quê? A conquista do eleitorado, ou seja, a conquista do meu voto, a conquista do seu voto. Porque se dá através de uma escolha a eleição dessas pessoas. Tem que ter sido escolhido. E a população, ela se manifesta. E ela se manifesta como? Votando. Então, quem tem mais votos? Quem está na preferência do eleitorado? As pesquisas eleitorais, elas mostram justamente o quê? Então, isso é absolutamente imprescindível, digamos assim, na nossa sistemática. Vamos avançar. Visualizem, nós temos aí democracia representativa. Se nós falamos de democracia, nós estamos tratando de participação. Então nós temos aí 3 tópicos que eu vou explicar um a um para vocês. O primeiro, trata-se de um governo eleito pelo povo com poder de decisão em seu nome. Então prestem bem atenção, quando eu estou votando, eu estou atribuindo uma função pública para aquela pessoa que vai exercer aquele cargo. Aquela pessoa, um cargo de vereador, de prefeito, de senador, de presidente da República, a pessoa ela está assumindo, acima de tudo, um cargo de chefia em âmbito nacional, estadual ou municipal, que isso jamais pode ser esquecido, principalmente por parte do eleitorado, cargo público. Então, a minha atuação enquanto vereador, a minha atuação enquanto prefeito, enquanto governador, tem que ser voltada a quem? Ao público, ao coletivo, ou, em outras palavras, ao interesse social.
não aos interesses da minha família, não aos interesses dos meus amigos, não ao interesse de uma meia dúzia de pessoas. Com a minha boa gestão, a minha família, os meus amigos, né, as pessoas que me cercam, etc, etc, também serão beneficiadas, mas a coletividade, isso precisa ser levado em consideração. E quem é que legitima o exercício dessas funções públicas, como eu comentava agora há pouco? Nós que somos eleitores, nós que votamos, nós que participamos desse momento eleitoral e acabamos, digamos assim, legitimando, digamos, a vitória, a eleição de um determinado candidato para um desses cargos. Vamos voltar? O segundo ponto. O povo não participa do processo de decisão, né? Então, prestem bem atenção. Uma vez que nós elegemos esses representantes lá, eles vão estar no Senado, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, enfim, legislando, digamos assim, né, decidindo a condução do nosso país, tá? A frase anterior, ela dizia assim, o povo não participa do processo de decisão. Quero abrir somente um parêntese, porque essa frase, ela faz referência e aí precisamos contextualizar. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim, né? Por exemplo, lá à época da antiguidade, a democracia dos antigos, era uma democracia, mas a maioria da população estava, digamos assim, completamente excluída desse processo de participação, né? Porque hoje nós vivemos uma democracia representativa. Lá na antiguidade, nós tínhamos a democracia direta. Então, na democracia direta, é cabível dizer o povo não participa do processo de decisão. Por quê? Porque na democracia direta, vivenciada, por exemplo, lá na Grécia Antiga, a maioria da população ela estava excluída de direitos políticos. Isso implica dizer o quê? Que a maioria da população não era considerada cidadã. Completamente diferente do nosso atual contexto social em que, em acordo com os nossos critérios, né, a questão do título de eleitor, a questão da maioridade, mais o voto facultativo entre os 16 e entre os quase 18 anos de idade aqui no Brasil, enfim. Então nós somos milhares de cidadãos. Aí sim, na democracia representativa nós temos condições de participar. Mas é importante salientar que essa participação, ela não deve ser limitada somente à questão de você votar. Quando você tem esse entendimento, quando você coloca o voto como a essência da democracia, você está simplesmente diluindo, você está diminuindo, digamos assim, a sua condição de cidadão. Se é uma democracia representativa, o momento de uma eleição em que você vota é só uma das oportunidades de participação nessa conjuntura democrática, mas não a única. A própria Constituição brasileira, ela garante o direito a todos nós de nos organizarmos em partidos políticos, em movimentos sociais, em associações, enfim. Né? Nós temos as manifestações que acontecem quando necessárias, quando determinados direitos eles são violados, quando se necessita chamar a atenção da sociedade para determinadas questões sociais. Então, a democracia ela se faz com o exercício da cidadania. Vamos ao último apontamento. Como conciliar as preferências individuais dos grupos de interesses, etc., e manter uma unidade mínima. Ou seja, no período eleitoral, né, nós sabemos, como eu expliquei anteriormente, que há todo esse processo de convencimento. Então, o Brasil ele vive uma pluralidade partidária. Cada partido político tem a sua concepção, tem a sua ideologia, e essa ideologia ela é utilizada justamente, digamos assim, para o convencimento do público. Ou seja, com que tipo de ideologia eu, enquanto cidadão, me identifico? Você, enquanto cidadão, você se identifica. É claro que essa pluralidade partidária ela não é um erro
Ao contrário, nós vivemos uma democracia. A democracia, ela exige diversidade, pluralidade, heterogeneidade. Nada homogêneo, nada restrito a uma concepção, a uma forma de pensar. Aí nós não teríamos democracia. Então essa pluralização, ela se faz completamente necessária. E nós, enquanto cidadãos, nós temos que ter acesso, digamos assim, a essas diferentes formas de pensar, justamente para nós podermos desenvolver o nosso senso crítico e ter uma melhor capacidade de interpretação não só das condições políticas, mas também das condições sociais e econômicas existentes no nosso país. Com base nisso, vamos ao nosso exercitando, visualizem em tela e acompanhem com bastante atenção a leitura. Numa democracia representativa, como é o Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do Executivo e do Legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões da máxima relevância para o interesse público, a escolha dos representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Ou seja, impraticável a democracia direta vivenciada pelos antigos nos nossos dias atuais, em que os poucos cidadãos diretamente estavam decidindo a respeito dos rumos da cidade. Vamos agora visualizar o que é que essa questão ela nos pede. Na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos, letra A, fóruns sociais, B, partidos políticos, C, conselhos federais, D, entidades de classe ou letra E, organizações não governamentais. Bem simples a pergunta e vamos visualizar agora a resposta correta, partidos políticos, como eu expliquei agora há pouco para vocês. Nós vivemos em um país caracterizado por uma pluralidade partidária. Então, todos aqueles que resolvem concorrer, digamos assim, a um cargo eletivo, eles precisam ter uma filiação partidária. Mas não somente esses. Eu também disse agora há pouco que nós, enquanto cidadãos, nós podemos nos identificar com uma ideologia, com uma filosofia de um determinado partido. Também podemos nos filiar e exercer a nossa cidadania. Prezados alunos, estou finalizando esta videoaula. Um forte abraço a todos vocês e acesse a plataforma eduque.ac.